Imagine só conceber o universo infantil mais amado da história de um país. Uhum. O equivalente a ser tipo um arquiteto insuperável da imaginação juvenil. Sim, um pilar da cultura, né? Exato. Mas aí, simultaneamente, utilizar essa exata influência intelectual para militar a favor da esterilização em massa de parte da população. É um contraste brutal. Pois é, hoje o nosso mergulho profundo examina justamente isso, esse terrível e fascinante paradoxo de Monteiro Lobato. E é um contraste que, olha, desafia qualquer tentativa de simplificação, sabe? As fontes que a gente tem na mesa hoje formam uma base documental bem densa. Com certeza. A gente está analisando desde documentários biográficos, roteiros de vídeos educativos, até análises literárias super detalhadas. Além dos textos originais, né? As obras infantis, as adultas, cartas pessoais e, claro, os debates recentes no Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Tem muita coisa. Então, assim, a nossa missão com essa investigação de hoje é olhar para todo esse material e desconstruir aquela imagem unidimensional. Aquela coisa pacífica do avô da literatura infantil brasileira. E isso, o objetivo é oferecer a quem nos escuta uma visão completa, sabe? Queremos entender os mecanismos das inovações revolucionárias dele. Tanto na literatura quanto no mercado editorial, né? Sim, e explorar o ativismo político agressivo dele, mas com o mesmo rigor documental, examinar as facetas mais sombrias da ideologia que ele defendia. Uhum. É fundamental. Então, certo, vamos desempacotar isso tudo. O material biográfico aponta que esse homem, que viria a redefinir o idioma e a literatura do país, curiosamente, foi reprovado em português na juventude. Nossa, sim. E essa ironia da reprovação em português é só o primeiro de muitos atritos que ele teria com as instituições ao longo da vida. Como é que começa essa trajetória do José Bento Renato Monteiro Lobato? Bom, ele nasceu em 1882, em Taubaté, no interior de São Paulo. E ele cresceu ali, cercado pelas grandes propriedades do ciclo do café. Mas o verdadeiro ecossistema de formação dele foi a vasta biblioteca do avô, o Visconde de Tremembé. Que devia ser gigantesca, né? Enorme. E desde muito cedo o interesse dele estava nas artes plásticas e na literatura. Ele queria mesmo era estudar belas artes. Ah, mas a família não deixou, imagino. Nem um pouco. A pressão da família aristocrática forçou ele a seguir um caminho muito mais tradicional para a época. Ele foi cursar Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, lá na capital paulista. E, lendo os relatos dessa época da faculdade, fica muito claro que a aversão dele pelo direito não era só, tipo, um desinteresse passivo. Não, era uma revolta ativa. Sim, tem um registro nas fontes de que o discurso de formatura dele foi tão carregado de críticas, tão agressivo contra as convenções acadêmicas, que padres e professores simplesmente abandonaram o salão. Ele detestava o formalismo, sabe? Aquela burocracia do sistema jurídico brasileiro. Ele até tentou atuar como promotor público em cidades menores, como Areias, mas a grande ruptura na biografia dele acontece em 1911. Que é quando o avô morre, certo? Exato. Com a morte do avô, o Lobato herda a fazenda Buquira e decide abandonar de vez a carreira jurídica para se tornar cafeicultor. Só que aí a realidade bate na porta. Bate com força, porque o problema é que aquela visão intelectual e teórica que ele tinha do interior do Brasil colidiu violentamente com a realidade agrária, né? E esse é um ponto crucial das nossas fontes. Quando ele chega na fazenda, ele não encontra aquele cenário bucólico que ele devia estar imaginando. De jeito nenhum. Ele dá de cara com a prática constante das queimadas. Aquelas queimadas feitas pelos trabalhadores rurais, os caboclos, né? Isso. E a frustração dele com a ineficiência, com a destruição do solo, resulta naquele artigo super famoso de 1914 no jornal Estado de São Paulo. O Velha Praga. Isso, Velha Praga. E isso logo depois culmina na criação do primeiro grande personagem dele no livro Urupês, de 1918, que é o Jeca Tatu. Só que a caracterização inicial desse personagem é brutal, né? Muito brutal. O Jeca Tatu nasce quase como um veredito implacável. O Lobato descreve ele, essencialmente como um parasita da terra. Um homem indolente. Sim, de cócoras, que se recusa a evoluir.
Nessa primeira fase, ele enxerga o atraso do caboclo quase como uma falha genética, uma fatalidade inerente àquela população. Mas aí as fontes literárias destacam um mecanismo fascinante de recalibragem intelectual depois disso. Sim, porque o Lobato era, acima de tudo, um cara muito pragmático e muito atento aos dados empíricos. E esses dados vieram da medicina, né? O sanitarismo começa a ganhar força no Brasil, os pesquisadores começam a mapear as condições reais do interior e ele tem contato com essas pesquisas. Exatamente. E aí ele percebe que o diagnóstico dele estava fundamentalmente errado. O trabalhador rural não era improdutivo por uma falha de caráter ou de nascença, sabe? De jeito nenhum. A leitura científica da época revela que o Jeca estava doente. Ele sofria de ancilostomose, né? O famoso amarelão. Isso, o amarelão e o parasita minava toda a energia do trabalhador. E quando o Lobato entende a fisiologia do problema, ele muda o alvo da indignação dele. A culpa não é mais do caboclo. Exato. A culpa passa a ser do Estado brasileiro, que mantinha o interior do país em um abandono absoluto, sem saúde pública, sem saneamento básico. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a transição que ele faz a partir dessa constatação é fenomenal. Ele não escreve só uma erratinha ali no jornal. Não, ele transforma esse novo entendimento numa máquina de comunicação em massa. Ele pega o Jeca Tatu, que antes era o símbolo do atraso genético, e transforma no Jeca Tatuzinho. E faz isso através de uma parceria comercial, né, com o Laboratório Fontoura. Sim. Ele cria almanacs, onde o personagem toma um medicamento biotônico Fontoura, passa a usar sapatos para evitar os parasitas, recupera a vitalidade e vira um fazendeiro próspero. Gente, nós estamos olhando para um caso precoce e genial de marketing de influenciador. Uhum. Ele transformou uma campanha de saúde pública em entretenimento consumível. É brilhante. Só que na roça e no papel, né? E essa estratégia de usar o almanaque como veículo de propaganda disfarçada de narrativa popular foi super revolucionária. Esses almanaques foram impressos aos milhões, chegaram aos cantos mais isolados do país. Caramba! E vale notar que essa maleabilidade ideológica dele em relação ao homem do campo teve uma terceira fase bem depois. Ah, é, o Zé Brasil. Isso, em 1947, já no finalzinho da vida dele, ele publica o folheto Zé Brasil. E ali, o arquétipo rural não é mais o doente que precisa de remédio. Ele já virou o trabalhador sem terra, né? Exato, o trabalhador oprimido pelos latifundiários e que precisa de reforma agrária. Nossa, isso mostra uma capacidade de adaptação impressionante. Ele vai da condenação genética à exigência de justiça social no campo. Mas voltando um pouco, a engrenagem que fez o Jeca Tatuzinho funcionar numa escala tão massiva expôs um talento oculto do Lobato, né? Um talento logístico, eu diria. Sim, ele entendeu a logística da distribuição. E é aí que ele olha para o mercado editorial brasileiro, que em 1918 era basicamente inexistente, e decide intervir. O cenário editorial na virada da década de 1920 era bem restritivo. Os livros no Brasil eram objetos de luxo, importados ali da França e de Portugal. Eram edições super caras. Caras e com aspecto visual monótono, direcionadas só para uma pequena elite intelectual litorânea. E o Lobato enxerga isso não só como um problema cultural, mas como uma falha de mercado mesmo. E aí ele funda a primeira editora nacional com infraestrutura real. Exato. Ele aplica uma lógica industrial à literatura. Ele não queria só imprimir os livros, ele queria criar consumidores de livros, sabe? Mas como que ele estruturou isso na prática? Porque querer vender livro num país continental como o Brasil, que na época não tinha livrarias no interior, parece um desafio impossível. A solução dele foi contornar a ausência de livrarias usando as redes de comércio que já existiam. Como assim? Ele estabeleceu um sistema de consignação muito ousado. Ele pegava e enviava caixa de livros para farmácias, mercearias, armazéns de secos e molhados até estações de trem. Mentira, junto com a comida? Junto com tudo, ele assumiu o risco financeiro para os comerciantes aceitarem expor os exemplares ali, do lado de mantimento, sabonete, ferramenta. Genial. E ele também investiu pesado no design gráfico, exigindo capas coloridas, bem atraentes, justamente para chamar a atenção de quem não estava ali para comprar literatura. Tem uma citação dele nas nossas fontes que resume essa estratégia brilhantemente. Ele dizia, abre aspas, livro é sobremesa, tem que ser exposto debaixo do nariz do freguês.
Fecha aspas. É a pura visão de mercado. Ele pegou um objeto sagrado da elite e transformou num produto de consumo diário. E é exatamente essa visão de mercado, combinada com a frustração dele ao observar o que as crianças da época liam, que empurra ele para a literatura infantil a partir de 1920. Pois é, os livros infantis da época eram, na maioria, contos morais europeus, sabe? Frios e distantes da nossa realidade. Nenhuma criança no Brasil via neve, né? O Lobato queria uma literatura que não tratasse a criança como um adulto em miniatura, que precisava ser domesticado, mas sim como um indivíduo inteligente. E aí o lançamento de A Menina do Narizinho Arrebitado foi o estopim para a criação do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Que introduziu uma inovação narrativa absurda. Lendo as análises, o que salta aos olhos é como ele misturava os universos, né? Ele não tinha limites para isso. Ele colocava a tia Anastácia e o folclore nacional, tipo o Saci e a Cuca, convivendo na mesma mesa com deuses da mitologia grega, personagens de contos de fadas, até conceitos de matemática. Sim, tudo junto e misturado de um jeito que fazia sentido para a criança. E no centro dessa engrenagem, ele posiciona Emília. A Emília não seria, no fundo, a primeira grande personagem rebelde da nossa literatura? Com certeza. Ela é quase uma anti-heroína infantil, né? Ela questiona tudo, desobedece, fala o que os adultos reprimem e não tem coragem de dizer. E o que é fascinante aqui é que a construção do sítio não era só entretenimento lúdico, era o alicerce de um projeto nacionalista bem rigoroso. Como assim? O Lobato entendia que a dependência cultural do Brasil em relação à Europa começava ali, na infância. Se a criança brasileira só lesse sobre neve, lobos, reis europeus, ela cresceria com um complexo de vira-lata, um complexo de inferioridade. Faz todo sentido. Então, o objetivo de colocar o Saci conversando com Hércules era equiparar o nosso imaginário nacional ao cânone global. Ele via as crianças como uma matéria-prima para formar um Brasil forte e soberano no futuro. Só que o Lobato rapidamente percebeu que moldar a mente das futuras gerações não ia ser suficiente se a infraestrutura física do país continuasse ancorada no século XIX, né? Não dá para ser forte só no folclore. Exato, você precisa de indústria, energia, aço, e isso nos leva àquela viagem dele aos Estados Unidos em 1927. Sim, ele foi nomeado como adido comercial pelo governo brasileiro e chega nos Estados Unidos bem durante o auge da expansão industrial ali, antes da crise de 29. E o choque tecnológico deve ter sido imenso para ele. Foi absurdo. Ele observou de perto a linha de montagem do Henry Ford, a loucura da bolsa de valores, as rodovias sendo feitas e principalmente uma economia frenética movida pela extração agressiva de energia. E aí ele compara isso com o Brasil, que ainda dependia fortemente do café, da economia agrária. Isso deixa ele numa espécie de urgência febril. Ele volta para o Brasil completamente obcecado, né, pela ideia de que o nosso subsolo escondia a chave para essa modernidade toda. Ele bate na tecla de que o Brasil tinha petróleo e ferro e passa a dedicar a vida para provar isso. E ele era um homem de ação. Ele não fica só no discurso. Não, ele tenta aplicar a mesma iniciativa privada que ele usou nas editoras e funda empresas para perfurar poços. É aí que nasce a campanha O Petróleo é Nosso. Só que ao fazer isso nos anos 30, ele bate de frente com uma parede gigante chamado Estado Novo, o governo do Getúlio Vargas. Ah, tensão política. Exato. O Vargas estava consolidando o poder central, tinha uma abordagem muito mais cautelosa e estatal. E o Lobato achava isso uma traição ao potencial do país. A frustração dele com a lentidão do governo resulta no livro O Escândalo do Petróleo, em 36. E o livro denunciava justamente essa sabotagem governamental, né? E, claro, foi censurado e recolhido pelas autoridades. Rapidamente. E o Lobato não se intimidou. Ele mandava cartas desaforadas, num tom duríssimo, não só para generais, mas para o próprio Getúlio. Ele era muito combativo. E o resultado dessa obstinação foi pesado. O cara mais famoso do mercado editorial, o criador do Sítio, foi preso e ficou meses na cadeia por ordem da ditadura. E essa prisão consolida a imagem dele como um mártir do nacionalismo industrial. Mas e aqui tem uma ironia muito forte. Ao cruzarmos os dados sobre essa visão de modernidade dele, a gente encontra uma contradição estética muito peculiar. Nossa, e como? O mesmo homem que amava o progresso industrial americano, a velocidade das máquinas, era um conservador ferrenho na arte. Totalmente conservador. O caso da Anita Moffat, em 1917, é o melhor exemplo.
o artigo Paranoia ou Mistificação. Isso. Muito antes de ir para os Estados Unidos, ele publica esse ataque devastador à exposição da Anita Malfatti. Ela estava trazendo as influências do expressionismo e das vanguardas europeias para o Brasil, e ele simplesmente destruiu o trabalho dela publicamente. Agressivo ao extremo. Ironicamente, a revolta da classe artística com esse artigo ajudou a unir o grupo que fez a Semana de Arte Moderna de 22 depois, né? Pois é, o tiro saiu pela culatra. Mas espera, como é que essas duas coisas coexistem na mesma cabeça? Ele era a favor da modernidade na indústria, mas profundamente conservador na arte. Como isso funciona? Se a gente conectar isso com a visão maior do Lobato, a gente entende que ele tinha um projeto muito específico de identidade nacional. Restrito, né? Sim. Para a economia, ele queria o pragmatismo brutal do modelo americano. Mas para a cultura, ele achava que a identidade brasileira tinha que ser esculpida naqueles moldes acadêmicos clássicos, num folclore higienizado. Ele rejeitava as extravagâncias da Europa? Exato. Havia na mente dele um projeto altamente excludente de modernidade. E é justamente ao investigarmos as fronteiras desse projeto, o limite de quem ele achava que deveria habitar esse Brasil do futuro, que a gente entra no território mais denso da nossa análise de hoje. Que é a adesão formal dele às teorias da eugenia. O lado mais sombrio documentado nas nossas fontes. É aqui que a complexidade do legado do Lobato atinge o ponto crítico. Porque o material biográfico, as correspondências, não deixam margem para ambiguidades. As fontes confirmam um ativismo direto em ideologias profundamente racistas. Sim, é incontestável. Operava na época e por que ele encontrou tanto eco na intelectualidade brasileira nos anos 20 e 30? Então, a eugenia foi uma pseudociência que ganhou muita força internacional no início do século XX. A ideia central era, absurdamente, aplicar conceitos de seleção genética para o chamado melhoramento racial humano. Que na prática significava promover características europeias brancas e extinguir populações não brancas. Exatamente. E no contexto brasileiro, isso caiu como uma luva para uma elite que ainda estava lidando com as consequências recentes da abolição da escravatura, de 1888. Havia uma ansiedade tremenda nessa elite. Eles olhavam para a população negra e mestiça e, influenciados por esse racismo científico, viam a nossa demografia como o grande obstáculo para o desenvolvimento. Isso, eles queriam modernizar o país, mas achavam que a população brasileira era um defeito que precisava ser consertado através do branqueamento. E o Lobato não era só um homem do seu tempo observando de longe. Não, ele era membro ativo da Sociedade Eugênica de São Paulo. E, analisando as cartas pessoais dele, a linguagem choca demais. Choca muito. Tem uma correspondência de 1928 enviada ao médico Arthur Neiva, onde o Lobato lamenta abertamente a miscigenação do Brasil. Ele chega ao ponto de elogiar a Ku Klux Klan americana. Sim, ele dizia que o Brasil precisava de uma organização semelhante para garantir a hierarquia racial. É pesado. E essa convicção não ficou só nas cartas privadas, vazou para a obra literária dele. O exemplo mais claro na literatura adulta é o romance O Presidente Negro, publicado em 26. Aquele que se passa no futuro, né? Isso, nos Estados Unidos do ano 2228. A trama é sobre uma eleição onde um homem negro chega ao poder, e a elite branca reage criando um plano para esterilizar a população negra inteira. De forma gradual, através de um produto de alisar cabelo. Exato. E o Lobato tentou arduamente publicar esse livro lá nos Estados Unidos, achando que a sociedade segregada americana ia aplaudir a ideia. Mas ele foi rejeitado pelas editoras de lá, o que deixou ele super frustrado. E olha, a presença dessa ideologia no único romance adulto dele já é reveladora. Mas a discussão ganha um contorno muito mais sensível quando a gente olha para a literatura infantil. Porque essas obras continuam nas escolas, circulando ativamente. Sim. A personagem Tia Anastácia, por exemplo, ela é super lembrada pelo aspecto materno no Sítio, mas a arquitetura literária dela é cheia de estereótipos depreciativos. Repetidas vezes com termos desumanizadores, sendo chamada de macaca de carvão. Tem um trecho de Caçadas de Pedrinho, de 1933, que a Emília diz que a onça não ia perdoar nem a Tia Anastácia, que tem carne preta.
É uma associação direta e animalizada, que reflete direitinho a hierarquia racial das cartas dele. E vale lembrar aqui para nossa audiência que nós não estamos aqui para julgar quem tem razão no tribunal da história, mas as fontes documentam os fatos, eles estão ali. E a grande questão que fica é, o que fazemos com esses livros hoje, já que eles ainda estão nas escolas? Esse virou um dos debates educacionais e jurídicos mais complexos do Brasil recente. A partir de 2010, o Conselho Nacional de Educação teve que enfrentar isso devido a denúncias formais contra o uso do Caçadas de Pedrinho em programas do governo. E o negócio foi parar até no STF, né? Foi. E o debate dividiu intelectuais em duas correntes principais. A primeira corrente defende a alteração ativa dos textos. Limpar os termos, basicamente. Isso. Argumentam que dá para tirar as expressões racistas sem estragar a narrativa, poupando as crianças negras do impacto de ler insultos no ambiente escolar. A própria bisneta do Lobato autorizou novas edições com essas adaptações. E a segunda corrente? A segunda corrente, que acabou sendo a diretriz predominante, defende a integridade do texto original. Manter as obras como foram escritas. Exato. Nomes importantes da cultura negra, como a escritora Ana Maria Gonçalves e também o cartunista Ziraldo, argumentaram contra a alteração. A ideia é que apagar o racismo dos livros é apagar as provas de como o racismo estrutural foi construído pela elite no Brasil. Então, a solução foi manter, mas incluir notas explicativas, notas de contexto histórico, para que os educadores façam uma mediação crítica. A famosa alfabetização crítica do racismo estrutural. Então, o que isso tudo significa no fim das contas? Se a gente afastar a lente para observar o panorama todo, a imagem do Monteiro Lobato é a de um paradoxo ambulante. Completamente. Ele é o pai da literatura infantil que ensinou o Brasil a ler e a sonhar. Tirou o livro do pedestal da elite e botou na mercearia do interior. É o visionário que apanhou do governo e foi preso pelo petróleo. E, inseparavelmente, é o homem preso a ideologias racistas e eugenistas terríveis. Olhar para o Lobato é olhar para a própria biografia do Brasil moderno. As nossas maiores inovações e os preconceitos mais enraizados foram forjados pelas mesmas mãos. E a história exige que a gente sustente essa dualidade sem simplificações. Isso levanta uma questão final fascinante, porque a maior ironia de todas é que os mesmos livros infantis que ele usou para propagar sutilmente o projeto de eugenia e branqueamento, esses mesmos livros são hoje as exatas ferramentas usadas nas salas de aula brasileiras para ensinar as crianças sobre o racismo estrutural. O texto ficou intacto, mas o propósito foi totalmente invertido pela educação moderna. A arma que ele desenhou para a exclusão virou um instrumento de conscientização. É uma virada impressionante do tempo. Agradecemos a todo mundo por acompanhar a gente em mais essa investigação profunda. Foi um prazer destrinchar isso com vocês. Até a próxima!